Você está assistindo ao Crítica de Ponta. Eu sou Ana Cláudia Pereira. Na edição passada, a repórter Ana Luísa Vaguetti opinou sobre o cenário teatral da cidade. Hoje você confere a crítica da repórter Bruna Alexandrino sobre o Festival Nacional de Teatro que acontece em Ponta Grossa anualmente. O 45º Festival Nacional de Teatro Amador acontecerá em Ponta Grossa do dia 6 a 16 de novembro. Podem se inscrever grupos teatrais do Brasil e estrangeiros, desde que a linguagem seja em português, e as inscrições são online. O festival acontece sem interrupções desde 1973, o que o torna um dos maiores festivais de teatro do Brasil. A média de público se mantém em cerca de 32 mil pessoas nos últimos 5 anos, e o ano com menos espectadores foi 2015, com um pouco mais de 25 mil pessoas. Um grande diferencial do FENATA é tirar os espetáculos dos palcos dos teatros, levando para a rua, praças e outros espaços da cidade, numa tentativa de juntar jurados, grupos teatrais, públicos e os ambientes de Ponta Grossa. Apesar de positiva, essa ideia é um pouco complicada em Ponta Grossa, pois problemas de locomoção e mobilidade urbana acabam afastando os moradores das regiões periféricas do maior festival dos Campos Gerais. A inscrição para os espetáculos no FENATA vai até o dia 17 de setembro. E em setembro também tem concerto da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, que está com a temporada aberta. A repórter Júlia Prado conta mais sobre isso. A Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa abriu, no fim de agosto, a temporada 2017. Com o Auditório A do Cine Teatro Ópera lotado, o grupo apresentou a 8ª Sinfonia de Dvorak. A apresentação também marcou a estreia do maestro Rafael Hauski na regência do grupo. A proposta para a temporada 2017 é levar a música às comunidades e pessoas que não têm acesso aos teatros centrais da cidade. Para isso, o grupo se apresentará em igrejas e praças públicas de Ponta Grossa. Fundada em 1954, a Orquestra Sinfônica é mantida pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Cultura. Você pode acompanhar mais informações na página no Facebook Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa. E aqui não tem só música regional, tem mídia regional também. A repórter Jaqueline Andrioli aborda o portal A Rede. A Rede é a principal opção para notícias rápidas da região de Ponta Grossa. O portal foi fundado em novembro de 2013 e tem atualização periódica todos os dias da semana. O site publica reportagens nas editorias Ponta Grossa, Campos Gerais, Cotidiano, Mix e Esporte. E também tem uma seção intitulada Homens, que na concepção editorial do site são reportagens de interesse masculino, como cervejas, automóveis e maneiras de fazer a barba, o que pode ser considerado um tom meio machista dentro do site. Mesmo apostando em várias editorias, o site publica mais reportagens policiais, como assaltos, roubos ou mortes. E também tem uma grande quantidade de anúncios publicitários, o que pode dificultar a leitura. Além do site arrede.info, o portal também mantém páginas no Facebook e no Twitter. Na editoria Cinema, a repórter Ellen Almeida fala sobre o filme Annabelle 2. Há 3 anos foi lançado o filme Annabelle, que traz a história de uma boneca possuída por espíritos demoníacos que assombravam um casal à espera de um bebê. Em agosto desse ano foi lançado Annabelle 2, A Criação do Mal, que traz a origem da boneca. Tudo começa quando um grupo de órfãs, acompanhada de uma freira que cuida delas, vai morar em uma casa cedida por um casal que perdeu a filha 12 anos atrás. O pai era artesão de bonecas e deu para a filha a boneca da Annabelle. Essa boneca ficava presa dentro de um armário no quarto da falecida filha, mas foi destrancado misteriosamente e assombrando a Janice, a órfã que tinha pólio, então não conseguia ficar brincando junto com as outras do lado de fora da casa. Ela ficava explorando a casa e sendo constantemente assombrada e perseguida pela Annabelle. O que fica de questionamento é porque ninguém nunca queimou a boneca, mesmo depois de terem descoberto que ela tinha alguma coisa, algum espírito demoníaco dentro dela. O cinema inteiro fica em choque durante todo o filme e os gritos são garantidos. O longa está em cartaz nos cinemas do Shopping Palladium e do Shopping Total.
Os hábitos estéticos masculinos são a pauta do repórter Nicolas Ribeiro na editoria Comportamento. Há muito tempo, nós ouvimos falar em alguns hábitos masculinos, como por exemplo, ir ao engraxate para lustrar os sapatos e também ir à barbearia para dar aquele trato na barba. Porém, hoje em dia, esses conceitos mudaram um pouco com o passar do tempo. Por exemplo, os engraxates, eles praticamente desapareceram, e no caso das barbearias, elas evoluíram um pouco. Antigamente, os homens procuravam as barbearias apenas para dar um trato na barba e conversar um pouco. Hoje em dia, esse hábito mudou. Os homens têm procurado as barbearias para fazer um tratamento completo de beleza. Por exemplo, abrir os poros da pele e da face, fazer tratamentos para a barba crescer e também dar aquele corte no cabelo. Porém, com o crescimento do mercado de produtos específicos para a beleza masculina, essa procura por essas barbearias que oferecem esses tratamentos cresceu entre os homens, virando, digamos assim, um certo costume, um certo hábito. Muitos homens em Ponta Grossa têm o costume de ir à barbearia pelo menos uma vez por mês para dar aquele trato geral. O preço médio do corte de cabelo e barba é de R$ 60. Agora vamos falar de gastronomia. Se cozinhar não é seu forte, a repórter Kathleen Lemes apresenta o iFood. Com a tecnologia, até pedir comida ficou mais fácil. Aplicativos que o cliente pode pedir delivery em casa são exemplos dessa facilidade, como o iFood, o Hello Food e o Pedidos Já. Atualmente, o iFood é um dos mais conhecidos no Brasil, tanto pela sua facilidade como pela comodidade. Em Ponta Grossa também é um dos que mais abrange restaurantes. O cliente pode encontrar desde lanches até refeições completas. Uma das opções que o cliente encontra no aplicativo é o Além do Seu Bairro, que nada mais é do que encontrar restaurantes mais longe da sua localidade e assim poder conhecer novos locais. O cliente também tem acesso a avaliações de outros clientes, o preço dos produtos e também as formas de pagamento. Alguns dos restaurantes disponíveis na cidade são o Tom Balatas, o China Inbox e o Bangalô dos Pastéis. O tempo médio de entrega varia de acordo com a localização do cliente. O aplicativo pode ser baixado em dispositivos com sistema Android e iOS. A tribuna é livre na Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Acompanhe com a repórter Scarlett Rodrigues. Alguns municípios brasileiros adotam a chamada Tribuna Livre. A Tribuna Livre é um espaço dentro da Câmara Municipal de Vereadores dedicada para o uso de representantes de entidades civis. Aqui em Ponta Grossa, a Tribuna Livre pode ser utilizada por 10 minutos no início das sessões ordinárias na quarta-feira, uma vez por mês. Isso significa que se ela for utilizada agora no início de setembro, ela só poderá ser utilizada por entidades no início de outubro. Por esse motivo, ela acaba sendo pouco utilizada como um espaço de comunicação comunitária. Além disso, quem costuma utilizar muito a Tribuna Livre são os próprios vereadores para debater assuntos do próprio Legislativo. O falatório, as conversas dos vereadores no início da sessão ordinária, que é o momento em que se utiliza a Tribuna Livre, acaba atrapalhando e prejudicando os oradores que usam a tribuna. A tribuna só é proibida para 2 tipos de pessoas, representantes de partidos políticos e qualquer candidato a cargos públicos. E também é proibido para debater assuntos pessoais. O telefone para contato com a Câmara Municipal é o 3220 7100. E já que estamos falando da Câmara de Ponta Grossa, no início do mês de agosto chegou por lá um projeto do Poder Executivo de regulamentação do transporte compartilhado na cidade. A única empresa de transporte compartilhado aqui em Ponta Grossa é a Uber, que já causou revolta no Sindicato dos Taxistas quando começou a operar em abril deste ano. Os taxistas enfrentam burocracia na regularização do serviço que oferecem e, além disso, pagam impostos, enquanto os motoristas da Uber eles negociam direto com a empresa, o que garante mais autonomia, embora haja controvérsia se esse tipo de prestação independente de serviço é tão lucrativa assim. A Uber chegou em Ponta Grossa como uma alternativa ao transporte público que apresenta vários problemas.
Pois bem, quando a empresa chegou por aqui, o prefeito Marcelo Rangel disse aos taxistas que lhes daria condições para concorrerem em pé de igualdade com a Uber. E parece que o jeito que ele encontrou para fazer isso é cobrando impostos sobre a Uber também. O projeto do Poder Executivo propõe a regulamentação da Uber em Ponta Grossa, até mesmo por questões de segurança, e é necessário que esse tipo de serviço seja regulamentado. No entanto, o valor proposto pela Prefeitura é muito alto. 1 quilômetro rodado custaria R$1. Outras cidades do Paraná, como Londrina, por exemplo, também estão regulamentando o serviço de transporte compartilhado. Mas enquanto a cidade do norte do Paraná propôs uma taxa anual que varia de R$ 323 a R$ 423, por aqui o valor é por quilômetro rodado. E o valor, inclusive, está muito alto se comparado ao que a Prefeitura de Curitiba cobra do transporte compartilhado, que é de 3 a 8 centavos por quilômetro. Esse valor provavelmente encareceria e vai encarecer as corridas, mas como o projeto ainda vai tramitar dentro das comissões da Câmara Municipal de Ponta Grossa, a gente vai ouvir muito falar sobre essa tal regulamentação. A 18ª edição do Crítica de Ponta fica por aqui. Até a próxima edição e se você quiser acompanhar mais conteúdo, acesse periódico.jor.br.